Olá, eu sou Adriana Fernandes, diretora do Centro de Educação e Cultura Pedro Valentim Monteiro. Estamos aqui mais uma vez dentro do programa Conexão Gospel para falar sobre os 7 princípios bíblicos. O que são esses 7 princípios bíblicos? Na verdade, são ensinamentos que norteiam toda a metodologia da nossa escola. E esses princípios são, na verdade, ensinamentos básicos, verdades práticas que estão na palavra de Deus e devem ser aplicados em todas as áreas da vida, familiar, escolar, espiritual e etc. Bom, Moisés, homem com quem Deus falava face a face, exortou o povo dizendo-lhes: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos do povo. Que ouvindo estes estatutos, certamente dirão: certamente este povo é gente sábia e inteligente. Então, se queremos ser conhecidos como sábios, é assim que nós trabalhamos, colocando os princípios bíblicos na metodologia do Centro de Educação. E quais são, então, esses 7 princípios bíblicos, né? Um dos princípios é o princípio de caráter, que diz assim, lá em 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo. Aí eu pergunto, que qualidades você tem em sua vida? Você já deve ter ouvido alguém dizer, fulano é mau caráter. Isso quer dizer que as qualidades do caráter não são boas. A pessoa que tem um bom caráter procura fazer exatamente o contrário de uma pessoa que é mau caráter. Essa pessoa procura viver conforme Gálatas 51, 22 e 23. O bom caráter faz o quê? Pratica a obediência, a honestidade, a justiça e a verdade. O segundo princípio que nós trabalhamos aqui no Centro de Educação é o princípio de mordomia. O que é mordomia? Mordomia é administrar, cuidar com amor daquilo que Deus nos dá. Roupas, brinquedos, livro, famílias, alimento, estudo, a escola em si. Nós ensinamos a criança que ela precisa cuidar daquilo que Deus deu, né? Então, precisamos cuidar da natureza, precisamos saber e usar bem, administrar muito bem o tempo que Deus nos dá e as coisas também que o Senhor nos dá. E Deus quer que sempre nos dê o melhor. Ele espera que sejamos sempre preparados para cuidar com amor de tudo que Ele nos deu. O terceiro princípio é o princípio de autogoverno. Como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Lá em Provérbios 25 e 22. Aprendemos nos 2 primeiros princípios que eles são essenciais para se ter uma vida de santidade na presença de Deus, que foi o caráter e a mordomia. E agora vamos falar então do autogoverno. Quando Deus criou o homem, deu ele a capacidade de racionar e decidir. Autogoverno, então, é a capacidade que cada um de nós tem de decidir e controlar o nosso comportamento, nossas atitudes, em casa, na escola ou em qualquer lugar. Quando não sabemos controlar as nossas atitudes, então poderemos sofrer as consequências deles. E é isso que nós ensinamos para as crianças. O próximo princípio que vamos falar é o princípio de semear e colher. Tudo que o homem semear, isso também colherá, nos diz a palavra de Deus lá em Gálatas 6 e 7. Para toda ação, há uma reação. Tudo que plantarmos, colheremos, na mesma proporção. De acordo com a semente, será a nossa colheita. Por isso, nós ensinamos as crianças. Se você quer ser amado, ame. Se você quer ser respeitado, respeite. Se quer ser abençoado, abençoe. Quer ter paz? Vive em paz com todos. Quer tirar boas notas e ser considerado um ótimo aluno? Estude. Quer ter amigos? Faça amizades. Quer receber um sorriso? Sorria. Quer ser elogiado? Elogie os outros. Quer ser próspero? Semeie suas ofertas em amor. E faça tudo com amor para Deus. Tudo que você semear, irá colher. Tudo que você quiser que os outros façam, façam primeiro. Vamos falar então do princípio de união.
Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros, conforme 1 Pedro 3:8. Mas como viver em união com tanta diferença? Em um mundo onde temos modos de agir, de pensar e de falar diferente. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 5, a palavra de Deus nos diz que mesmo sendo muitos, somos um corpo em Cristo e membros um dos outros. O que isso quer dizer? Que precisamos respeitar uns aos outros como parte do corpo de Cristo. O princípio da união nos ensina que devemos procurar conviver uns com os outros com harmonia, tendo em nós o mesmo sentimento de amor, de paz como Jesus tinha, olhando para cada pessoa ao nosso redor com respeito e vendo neles a imagem e semelhança de Deus. Princípio de individualidade. Romanos 12:4 nos diz assim: porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim nós, embora sejamos muitos, somos um só por estarmos unidos em Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. E o que é individualidade? É a identidade de cada um. Deus criou todas as coisas com identidades distintas. Cada um é um. Identidade fala das características que são específicas de uma pessoa, de um ser ou de alguma coisa. O texto de Romanos nos diz que em um corpo existem vários membros. Cada um deles tem uma função específica. Assim somos nós, corpo de Cristo. Cada um tem a seu lugar, a sua função e o seu valor. Mas para Deus, todos somos importantes. Para fechar, eu quero falar sobre o princípio de soberania, que é o primeiro e principal princípio que nós ensinamos para as crianças na escola. Porque tudo depende de Deus. Devemos reconhecer a soberania de Deus e saber que dele tudo dependemos, que por ele tudo foi criado, que ele fez todas as coisas e que sem ele nós nada podemos fazer. Esses, então, são os 7 princípios que norteiam toda a nossa metodologia e é o diferencial do Centro de Educação e Cultura Pedro Valentim Monteiro. É onde nós ensinamos as crianças, dentro dos 7 princípios, a ter a excelência acadêmica também, sim, mas crescer, respeitar, amar ao próximo e estar dentro dos princípios divinos. Quero convidar a você que ainda não conhece o Centro de Educação, que ainda não conhece a nossa escola, a vir nos conhecer e estar um pouquinho mais próximo também da Palavra de Deus.